Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de EDO. Sou o professor Anderson e hoje a gente vai aprender a obter a solução geral de uma EDO linear homogênea, tá? Isso que a gente já viu nas aulas passadas, né? Então, uma EDO linear de ordem n é uma EDO que pode ser escrita dessa forma, né? Ok. Note que essa g é uma função que depende só de x. Quando essa g for função nula, nós falamos que nós temos uma EDO linear homogênea de ordem n, tá? Que é esse caso aqui. Ok? Esses exemplos que nós já vimos, né? Ó. Essa primeira EDO, ela é linear, homogênea de ordem 2, né? Se você olhar os coeficientes, ó, são todas funções que dependem só de x, né? São funções contínuas, são funções constantes, que aparecem só as derivadas, né, de y, tá? E você consegue igualar essa combinação linear com zero. Então isso é EDO linear. Segunda ordem, porque é a maior potência de y que aparece, né? Essa segunda aqui, ó, ela é uma EDO linear, né? Todos os coeficientes são funções que dependem apenas de x, tá? Aparece aqui, ó, y 3 linhas, y 2 linhas, y' e o y. Então é uma EDO linear, tá? É de terceira ordem, né? Porque é a maior derivada de y que está aparecendo aqui, né? Aqui, né? E além disso, ela não é homogênea, tá? Porque nossa função aqui, ó, não é a função nula, tá? Bom, o que a gente aprendeu hoje? A ideia é a seguinte. Eu já comentei isso na aula passada, né? Suponha que eu tenho ali uma EDO linear homogênea de ordem n. Primeira coisa que a gente vai ver hoje é o princípio da superposição. Ele fala o seguinte: se eu tenho soluções dessa EDO, na ideia é quando eu tenho n soluções, né? Mas se eu tenho algumas soluções dessa EDO homogênea, tá? Então, qualquer combinação linear também é solução da mesma EDO. Então, se você pega uma combinação linear arbitrária dessas soluções, você ainda obtém uma solução desse EDO. Esse então é o princípio da superposição, tá? O que acontece? Quando K é n, você consegue ter uma família, né, de soluções dessa EDO em que aparecem n constantes livres aqui, né? Só que acontece, não é para qualquer conjunto, a gente vai ver, né? Qualquer conjunto de soluções, de n soluções de uma EDO linear homogênea de ordem n, vai gerar todas as combinações lineares possíveis, vão gerar todas as soluções possíveis dessa EDO. Tá? Não. Ainda tem as soluções singulares, né? Mas a gente vai ver o quê? Que se essas n soluções são LI, então toda solução dessa EDO ela é uma combinação linear dessas n soluções. Toda solução pode ser escrita dessa forma. Tá? Então, para achar a solução geral de uma EDO linear homogênea, o que você faz? Basta encontrar n soluções particulares LI, tá? Ou seja, se a sua EDO tem ordem 2, você tem que achar duas soluções particulares, certo? E depois mostrar que elas são LI utilizando o Wronskiano que a gente viu na aula passada,
Se elas forem ali, né? Então, você vai ter a solução geral, tá? Então, um detalhe aí nos teoremas, vocês vão ver que todas essas funções aqui, que são os coeficientes, devem ser contínuas no intervalo, tá? É claro que o AN também tem que ser não nulo, porque a gente vai estar trabalhando com EDO de ordem N, né? Então tem que ficar claro isso sempre, tá? No livro, acho que ele nem coloca nos teoremas, mas é para esse caso particular, tá? Que você tem uma EDO linear homogênea com coeficientes contínuos em algum intervalo, tá? Então, se você tem N soluções, que a gente vai ver, né? Se nós tivermos N soluções ali nesse intervalo dessa EDO, então toda solução dessa EDO nesse intervalo vai ser uma combinação linear dessas N soluções, tá? Bom, então vamos começar com o princípio de superposição. Então, suponha que eu tenho uma EDO linear, tá? Homogênea, de modo que esses coeficientes aqui, ó, são todos contínuos em um intervalo I aí. Tá? E esse EDO tem ordem N, por isso que o AN aqui, ó, ele é não nulo. Tá? É mais do que isso. Ele é não nulo para todo x o intervalo, tá? Então vamos provar o seguinte. Se eu já conheço K soluções dessa EDO nesse intervalo I, então qualquer combinação linear dessas N soluções também é a solução dessa EDO nesse intervalo I. Tá? A gente vai fazer o caso K e N igual a 2, tá? Porque vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa. Já dá pra ter uma ideia de como funciona a demonstração, tá? Se você fizer um N genérico e um K genérico, basicamente só vai aumentar um número de parcelas ali na soma. Então vamos lá para a demonstração. Então, ó, nós provaremos o caso em que N e K são ambos iguais a 2, tá? Então vamos supor que eu tenho duas soluções. Ó, eu vou usar na minha calculadora do livro, tá? Então vai ter uma função y2 associada à variável y2, a função y1 de x associada à variável y1, né? Porque o livro tá fazendo assim, então eu vou seguir o livro, tá? Pra não confundir vocês. Então, são soluções para... Então agora, o n igual a 2, então a nossa EDO tem ordem 2, tá? Então, isso aqui é a EDO linear, homogênea, de ordem 2. Vamos considerar uma combinação linear qualquer de y1 e y2. Então aqui C1 e C2 são números reais fixos aí aleatórios, genéricos, quaisquer, tá? Então vamos mostrar qualquer combinação linear de y1 e y2 resulta numa solução dessa EDO, tá? Então aqui a hipótese é que y1 e y2 já são soluções dessa EDO. Então se no lugar do y aqui eu colocar y1, vale igualdade. Se no lugar do y colocar y2, também vale igualdade, tá? Então vamos fazer isso. Acho que se eu pegar esse y aqui e derivar, a gente vai usar a propriedade aqui de derivada da soma e a soma das derivadas, e a derivada constante, né, que está multiplicando, sai para fora dela. Então você vai chegar que a derivada de y vai ser C1 vezes a derivada de y1
mais C2 vezes a derivada de y2. De maneira análoga, a derivada de ordem 2 de y é C1 vezes a derivada de y1 mais C2 vezes a derivada de y2. Tá? Então, vamos pegar nossa EDO, o lado esquerdo. Bom, quero mostrar que isso aqui dá zero, tá? Esse y, na verdade, agora é esse y aqui, tá? Então, no lugar do y, a gente troca por C1, y1 mais C2, y2. Então, isso aqui vai ficar igual a 2 de x, que multiplica C1, y1 mais C2, y2. Lugar... Perdão, aqui é y... Tem as derivadas de ordem 2, né? No lugar do y', vai aparecer C1, y1' mais C2, y2'. No lugar do y, que a gente viu ali em cima, né? Quero mostrar que isso aqui dá zero. A ideia é a seguinte, vamos colocar em evidência C1 e C2. Vamos lá, quem que C1 vai multiplicar? Ó, eu vou distribuir aqui o A2. Então ele vai multiplicar o Y1 duas linhas, C1. Coloco C1 em evidência, então vai aparecer um A2x vezes Y1 duas linhas. Aqui também, ó, o A1x vai multiplicar aqui, ó. Então vai ficar C1, A1 de x, Y'. Já coloquei o C1 em evidência, então vai ficar aqui dentro A1 de x vezes Y1'. E aqui faz distributivo também. Vai ficar então mais A0 de x vezes Y1. Se você olhar isso aqui, ó, que está dentro do colchete, pintar de azul, é justamente o que eu fiz. Peguei a EDO e substituí por Y1. Como Y1 é a solução dessa EDO, isso aqui em azul é zero. Tá? E vamos colocar agora o C2 em evidência. Ó, o C2 vai multiplicar A2 de x e Y2 duas linhas. Então aqui vai ficar A2 de x vezes Y2 duas linhas. Vai ser o análogo do que tem ali em cima. No final das contas, tá? Se você fizer aí todas as distributivas. Essas duas coisas aí que estão em azul são nulas, né? Porque tanto y1 quanto y2 são soluções dessa EDO, tá? Então isso aqui fica igual a C1 vezes 0 mais C2 vezes 0, que é 0. Ou seja, y, essa combinação linear de y1 e y2 também é uma solução dessa EDO. Portanto, y igual a C1, y1 mais C2, y2 é a solução da EDO também. Bom, a gente escrolar aqui, ele é
Consequência imediata, né, do princípio da superposição, tá? Então, ó, as hipóteses que são as mesmas lá do teorema, tá? Tem uma EDO linear homogênea, que os coeficientes são funções contínuas do intervalo i, né? E a função AN, ela é não nula em qualquer x do meu intervalo, tá? O item A fala o seguinte. Bom, o que o princípio de superposição fala? Se eu tenho algumas soluções da EDO, né? Sob essas hipóteses aqui, então qualquer combinação linear dessas soluções, também é a solução da minha EDO. Então o item A basicamente fala é o caso K igual a 1, né? Se eu tenho uma solução particular da minha EDO linear homogênea, então todo múltiplo, né, dessa solução também é uma solução, tá? É o caso K igual a 1, ok? E a B, o item B aqui, ó, nos diz que EDO admite a solução trivial. Bom, o item B é tranquilo de ver também, né? Que se y é a função nula, qualquer derivada dele, qualquer ordem, continua sendo função nula, né? Então, quando eu substituir aqui, vai ficar a n de x vezes 0 mais a n menos 1 de x vezes 0 e assim por diante. Ou seja, vai ficar do lado esquerdo da equação, vai ficar 0 mais 0 mais 0 mais 0, n mais 1 vezes, que é 0, independente do x, tá? Então esse DO aqui não tem muito o que fazer. Então vamos ver alguns exemplos, tá? Então, ó, pega esse DO aqui, ó. Ela é linear, homogênea, a ordem é 3 nesse caso, né? Os coeficientes aqui são todas funções constantes, né? E eu vou pegar nesse intervalo, por quê? Porque nós vamos ter aqui, ó, duas soluções. Tá, aqui tem um errinho. Aqui é y2, tá? Não é y ao quadrado, não. Tá, então x quadrado e x quadrado vezes ln de x são soluções dessa EDO aí. Tá? Aí isso aqui fica de exercício pra vocês, tá? Mostrar. Então vai ter que pegar cada uma delas, derivar até a terceira vez, substituir do lado esquerdo e ver que vai dar 0 a soma. Pra todo x nesse intervalo, tá? Tá pegando esse intervalo que tem um ln aqui, né? Ln é só calculado de números positivos. Então, o que o princípio da superposição nos diz? Tá, então só a partir do fato que eu já tenho duas soluções desse DO. Então, pelo princípio da superposição, o que acontece? Qualquer combinação linear dessas duas funções é uma solução dessa EDO. Por exemplo, se eu somar ela simplesmente, x ao quadrado mais x ao quadrado vezes ln de x. Ou seja, essa função aqui, ó, é a solução da nossa EDO. Se eu pegar a diferença, no primeiro caso aqui eu fiz a combinação linear com as constantes ambas iguais a 1. Agora na segunda estou pegando a constante, primeira constante, o C1, né? Como sendo 1 e o C2 como sendo menos 1. Isso aqui também é solução da minha EDO, tá? Qualquer combinação linear que eu fizer, tá? Vai dar uma solução daquela EDO. Pega x ao quadrado sobre 2 menos x ln de x sobre 4. Tá? São todas soluções dessa EDO dada aí. Então, na verdade, vale mais do que isso, né? Qualquer função do tipo C1 x quadrado mais C2 vezes x quadrado ln de x
é solução da EDO. Isso para quaisquer C1 e C2 que você escolha. Então, dadas duas soluções, você consegue uma família, né, de soluções dessa EDO. Ok? Esse exemplo 3 é análogo, tá? Então, ó, EDO dessa EDO. E 3 soluções dela. De novo tem um erro aqui, né? Que é Y2. Essas 3 EDOs são soluções. Perdão, essas 3 funções são soluções dessa EDO aí que eu pintei de verde. Nesse intervalo. Tá. Essa EDO satisfaz as condições do teorema da superposição, né? Do princípio. Princípio, né? Agora deu uma dúvida. Do princípio da superposição. Então você pode concluir pelo princípio da superposição segue, se eu escrever uma função da seguinte forma: C1 vezes exponencial de x mais C2 exponencial de 2x mais C3 vezes exponencial de 3x. Isso aqui é solução, né, da EDO dada. Ok? Isso para todos C1 e C2 e C3 reais. Bom, ó, né, voltando nesse exemplo aqui, esse aqui é uma EDO de ordem 3, né? A gente tem uma solução aqui, ó, com duas variáveis livres, né? Duas constantes aqui, C1 e C2. A gente fica tentado, né, chamar isso aqui de uma família a 2 parâmetros, tá? Mas cuidado, não posso fazer isso ainda. Aqui, só que, voltando aqui, como aqui tem 3, nós queríamos com 3 constantes livres, né? Aqui só tem 2. Tá? Precisa de uma família de 3 a 3 parâmetros. Aqui eu tenho uma EDO linear, homogênea, de ordem 3, terceira ordem, né? Eu tenho uma solução aqui, ó, com 3 constantes livres, né? C1, C2, C3. Então a gente fica tentando chamar isso aqui de uma solução, né, a 3 parâmetros, né? Ou seja, uma solução geral desse EDO, né? Eu tenho uma EDO de ordem 3 e tem uma solução com 3, tem uma família de soluções, né, com 3 constantes, né, variando aqui. Uma família de soluções a 3 parâmetros. Eu não posso fazer isso, tá? Chamar isso aqui de solução geral. Ainda não. Tá? O que o princípio da superposição nos diz é que, aplicando para esse caso, né? Se eu tenho 3 soluções da EDO, então qualquer combinação linear dessas 3 combinações ainda é uma solução. Mas não está me dizendo que toda solução da EDO é desse tipo. Tá? O que acontece? Então a gente vai ver que para garantir isso, nós precisaremos que essas EDOs sejam, que essas soluções sejam LI, tá? Aí você vai poder chamar isso aqui de solução geral, tá? Então se você lá faz o Wronskiano dessas 3 funções aqui,
você mostrar que ele é não nulo, né? Para pelo menos um valor de x nesse intervalo, né? Isso usando o resultado da aula passada. Daí você pode concluir que isso aqui é a solução geral dessa EDO, tá? Por enquanto, a gente não pode fazer isso, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai provar aquele resultado que eu tô falando desde a aula passada, tá? Então a gente vai provar o seguinte: se eu tenho uma EDO linear homogênea, tá? Que são satisfeitas aquelas condições lá do teorema de distância unicidade, né? Que é o que? Essa função é não nula em algum intervalo i. Não é que ela é não nula, ela nunca vale zero para qualquer x nesse intervalo. Além disso, todas essas funções coeficientes são contínuos nesse intervalo. Então não vamos provar que nesse caso, se eu tenho n soluções Li dessa EDO é equivalente àquele Wronskiano lá ser não nulo, tá? Para todo x nesse intervalo, tá? Então com isso, que é esse critério aqui, ó, você consegue verificar se as soluções tem uma EDO de ordem n. Se eu pegar n soluções, a gente consegue com esse teorema, com esse critério, descobrir se elas são Li ou não, tá? Ó, não confunda com o teorema da aula passada. Fala assim, se eu tenho n funções Li, n funções. Então, que quando eu faço o Wronskiano, ele é diferente de zero para pelo menos um valor de x em i. Então, elas são Li. Então, esse critério é o que? É um pouco mais forte. Ele está pedindo que esse Wronskiano seja diferente de zero para todo x no intervalo i, não para pelo menos um. Tá? Se esse cara é não nulo para todo x em i, então o que a gente vai provar é que vale uma equivalência. Tá? Todas as soluções serão Li. Tá? Ou seja, se as funções são Li, esse Wronskiano também vem de zero. Vai valer recíproca, tá? Então, ó, nesse teorema, a gente vai ter uma EDO linear homogênea, tá? Todo mundo aqui vai ser contínuo. O AN, aqui, ó, essa função nunca se anula no intervalo i, tá? Então, todos contínuos no intervalo i. A gente precisa dessas hipóteses aqui porque a gente usa lá o teorema de distância unicidade, tá? Essas hipóteses são necessárias lá. Aí a gente vai supor que nós temos n soluções dessa EDO nesse intervalo. Então, provar que é equivalente, tá? Dizer que essas n soluções são Li e dizer que o Wronskiano nunca se anula em qualquer x que você pegue nesse intervalo, tá? Para provar esse teorema, a gente vai ter que usar esse... Eu vou provar esse teorema para n igual a 2, tá? Aí a gente vai usar esse teorema lá da álgebra linear, que na aula passada a gente já usou, tá? Mas eu coloquei ele aqui, ó. O que esse teorema fala? Basicamente é, se o cara resolver esse sistema linear aqui, ó. Aqui A, B, C e D são os coeficientes, tá? X e Y são as indeterminadas, tá? Não tem nada a ver com esse X e esse Y, tá? Só um teorema à parte que eu coloquei aí. Então, é claro que esse sistema homogêneo sempre tem solução, né? Que é a solução nula, né? Se pegar X e Y iguais a zero, vai ser a solução desse sistema. Qualquer sistema homogêneo, tá? A pergunta é, quanto que esse sistema não tem solução? Não, não tem solução não. Tem uma solução que não é só não é essa. Né? Quando ele tem uma solução não trivial. Tá? Uma solução que não seja 0, 0. Né? X igual a 0, Y a 0. Isso ocorre, né, essencialmente ser o determinante aqui da matriz dos coeficientes, né? A, B, C, D, é 0. E é uma equivalência, tá? Se o determinante é 0, então esse sistema tem solução não trivial. Então esse aqui lá a gente usa bastante para mostrar que o sistema homogêneo não admite uma solução não trivial, né? Porque se você calcula e determinante dá diferente de zero, você já conclui que o sistema só tem a solução trivial e não precisa nem se dar o trabalho de fazer conta, né? Ok? A gente vai usar ele aqui, tá? Então vamos provar o teorema.
Então a gente vai provar, né, o caso n igual a 2. Esse teorema aqui vale n genérico, qualquer n, tá? O que acontece aqui? Então, vamos copiar um pouquinho ali do teorema. Nossa hipótese é que nós temos duas soluções da EDO correspondente a essa EDO aqui, só que com n igual a 2, né? Ou seja, essa EDO aqui. Eu não vou colocar aqui, mas tem as mesmas hipóteses, tá? Que essa EDO. A2, A1 e A0 são contínuas em algum intervalo i, tá? E A2 de x é diferente de zero para todo x em i, tá? Então vamos fazer a ida. Bom, aqui a hipótese é que essas duas soluções é um conjunto de funções L e I. A tese é que o Wronskiano delas é diferente de zero para todo x. Ou seja, o Wronskiano de y1 de x e y2 de x é diferente de zero para todo x no intervalo i, tá? A gente vai fazer a demonstração por absurdo da ida. Vamos supor que y1 e y2 formam um conjunto LI, que esse Wronskiano aqui ele é igual a zero para pelo menos um valor que eu vou chamar de x0 no intervalo i, tá? Então, suponhamos por absurdo que y1 e y2 são LI, que o Wronskiano de y1 e y2 num certo x0 é igual a zero para algum x0 no intervalo i. Então note que aqui eu estou negando a tese, né? A tese fala que isso aqui é diferente de zero para todo x no intervalo i. O que é negar isso? É dizer que existe um x no intervalo i, tal que o Wronskiano é zero, tal que isso aqui é falso. Tá? Então essas são minhas hipóteses agora, minhas novas hipóteses, né? Então olha só. Esse Wronskiano ser igual a zero, isso implica que o determinante, tá? Vou copiar esse Wronskiano dessa matriz é igual a zero. Esse Wronskiano a gente definiu na aula passada, né? Aí olha só, isso aqui é uma matriz de ordem 2. Então se eu aplicar esse teorema aqui, ó, para dar álgebra linear, a gente tem que um sistema, qualquer sistema linear homogêneo associado a essa, que tenha como matriz coeficientes esses caras aqui, essa matriz, vai admitir uma solução não trivial, tá? Isso implica, por exemplo, que um sistema desse tipo
Ó, y(x0) é o coeficiente, coeficiente. Alfa vai ser a indeterminada. E beta vai ser a segunda indeterminada do sistema, tá? É que eu não posso usar xy, não vai confundir, né? Com o que a gente está fazendo aqui. Isso implica então que esse sistema linear admite solução não trivial. Tá? Isso aqui é o resultado lá de álgebra linear, tá? Então, existem números reais, dois números reais, né? Vou chamar de C1 e C2, que quando eu coloco C1 no lugar do alfa e C2 no lugar do beta, nas duas equações, vai satisfazer as duas igualdades, tá? Logo existem C1 e C2, dois números reais, não ambos nulos, tá? Porque eu peguei uma solução não trivial. Então, pelo menos um deles diferente de zero. Tais que C1 vezes y1 x0 mais C2 vezes y2 x0 é igual a zero. E C1 vezes y1' de x0 mais C2 vezes y2' de x0 é igual a zero. Ok? Ó, lembrando que y1 e y2 são soluções dessa DO. Então, por esse teorema aqui, ó, que é o princípio da superposição, se eu pegar uma combinação linear delas, qualquer combinação linear dessas duas soluções, obtenho uma nova solução. Tá? Então, pelo princípio da superposição, y igual a C1 vezes y1 mais C2 vezes y2. Quem é C1 e quem é C2? Só esses caras que eu acabei de pegar aqui, tá? É a solução não trivial desse que eu peguei para esse sistema, tá? Eu peguei aquele C1 e aquele C2 e montei esse y, tá? Isso aqui é uma solução da EDO. Ó, vou chamar esse EDO de asterisco, tá? Da EDO asterisco. Vamos calcular essa nova função y, tá? Num certo x0. Tá? Bom, pelo que está escrito aqui, ó, você vai fazer C1 vezes y1 x0 mais C2 vezes y2 de x0. Só que isso aqui já é o que está aqui, ó. C1 vezes y1 de x0 mais C2 vezes y2 de x0 é zero. Isso é zero. De maneira análoga, calcula a derivada de y no x0. Nossa, se y é isso, a sua derivada vai ser o quê? Aí usa de novo, né? Derivada soma as derivadas. Aqui na derivada constante que está multiplicando sai para fora, né? Então, y' é C1
vezes y1' mais C2 vezes y2'. Então isso aqui é C1 vezes y1' de x0 mais C2 vezes y2' de x0. De novo, isso é zero, que é o que está aqui, ó, nesse sistema. Desculpa, aqui não, aqui, ó, que é o que está aqui. Então vamos lá. Y é uma solução dessa EDO. E ela satisfaz as duas condições. Y de x0 é 0, y' de x0 é 0. Na verdade, a gente acabou de provar é que y é a solução de um PVI. Y é uma solução. O seguinte problema de valor inicial. A EDO, né, aqui foi asterisco, tá? E as condições iniciais são essas aqui, ó. Y de x0 igual a 0. E y' de x0 é igual a 0. Só que, vamos lá. A gente viu nessa aula aqui, ó, que foi a aula 15. Foi o teorema de existência e unicidade, pro PVI. Que um PVI desse tipo, sob essas condições, tá? Que são as condições lá do teorema. Aqui tá errado, tá? Aqui eu acho que é a N. Depois eu confiro. Sob essas condições, o PVI desse tipo admite uma única solução. Vamos pegar n igual a 2 e as condições y de 0 igual a 0, y' x0 igual a 0. A gente tem um PVI, que é o que a gente tem, é um PVI que só tem uma única solução. Tá? Esse PVI só tem uma solução. Só como a gente já viu lá no corolário, né? É meio óbvio ver que toda EDO sempre tem uma solução, que é a solução trivial, solução nula. A função identicamente nula, né? Então a função nula satisfaz essa EDO. E é claro que a função nula calculada de x0 vai dar 0. E a derivada da função nula calculada de x0 também vai dar 0. Então a função nula também é a solução dessa EDO. Perdão, desse PVI. Só que pelo teorema de existência e unicidade, esse PVI tem uma única solução. Logo, essa função y aqui, que a gente definiu, é a função nula. Tá? Para todo x, C1, y1 de x mais C2 vezes y2 de x é 0. Tá? Nesse intervalo i, tá? Eu tô definindo a y no intervalo i, tá? Que é o intervalo em que y1 e y2 são li, tá? Tudo isso aqui é contínuo no intervalo i, a n não nula para todo x em i, tá? E a gente está mostrando que o Wronskiano é não nulo no intervalo i. Então vamos lá. Note que a função nula também é uma solução desse PVI. E pelo teorema de existência e unicidade,
segue que essas duas soluções são iguais. Ou seja, y é zero. Y é a função nula. Ou seja, se eu vou lá na definição de y, né? Aqui você poderia ter escrito assim, ó, y de x igual a c1 vezes y de x mais c2 vezes y2 de x, isso para todo x em i, tá? Então a gente define a função no intervalo i, tá? Aí, para ficar, o livro faz para ficar mais simples, né? Chama de y1 a função que está definindo a nova variável y1, tá? Ou seja, C1 vezes y1 de x mais C2 vezes y2 de x é igual a zero para todo x no intervalo i. Ou seja, isso aqui é uma combinação não linear, uma combinação linear das funções y1 e y2 não trivial que resulta no vetor nulo. Por que não trivial? Porque o C1 e C2 eles não são ambos nulos, tá? Isso está mostrando que esse conjunto aqui, ó, é linearmente dependente no intervalo i. O que é um absurdo, né? Porque a hipótese diz que y1 e y2 são LI no intervalo i, tá? E o problema foi termos colocado essa hipótese adicional aqui, ó. Tá? Supor que a tese é falsa. Então a tese é verdadeira. Ok? Na prática a gente vai usar, vai ser a recíproca. Então a hipótese é que para todo x em algum intervalo, você vai ter que o Wronskiano de y1 de x, y2 de x é não nulo. A tese então é que y1, as funções y1 e y2 formam um conjunto linearmente independente, tá? Isso que a gente já provou, né? Na aula passada. Na verdade é bem desse teorema aqui, ó. Tá? Agora esse teorema aqui é até menos, né? O Wronskiano tem que ser diferente de zero para um valor de x no intervalo i, tá? Aqui na hipótese nós temos que isso é verdadeiro para todo x no intervalo i, tá? Então segue imediatamente do teorema da aula passada. Bom, pessoal, então devido a esse teorema, tá? E ao que a gente vai ver depois, né? Que quando eu tenho n soluções ali no intervalo dessa DO homogênea, a gente vai usar elas para determinar a solução geral, tá? Que a gente vai definir ainda. Então, a gente vai chamar, nesse caso, essas soluções, vamos dizer que elas formam um conjunto fundamental de soluções. Tá? Então, dada uma EDO linear homogênea, tá? Se eu tenho n soluções ali dessa EDO, tá? Então, o conjunto, LI, não é um intervalo, tá? A gente vai falar que o conjunto dessas soluções é o conjunto fundamental de soluções dessa EDO nesse intervalo. Falta provar duas coisas, tá? Esse teorema
a gente vai provar agora, eu falo o seguinte. Se eu tenho uma ideia linear, homogênea, em que os coeficientes... Em que ela satisfaz aquelas hipóteses lá do teorema de existência e unicidade, né? Os coeficientes são funções contínuas em algum intervalo i. E essa função aqui não se anula no intervalo i. E suponha que você tem n soluções LI desse DO. Então esse teorema nos diz o quê? Toda solução desse DO, tá, é combinação linear dessas n soluções LI. Tá? Então, se eu pegar n soluções LI de uma DO linear homogênea de ordem n, sob essas hipóteses aqui, então basicamente já encontrou todas as soluções possíveis, né? Por quê? Toda solução pode ser descrita como combinação linear delas. Tá? Então isso aqui é o que a gente vai chamar de solução geral da EDO. Aí depois, né, mais um teorema, que é o quê? Ele fala que o conjunto fundamental de soluções de uma EDO linear homogênea existe. Tá? Isso sob essas condições, né? Com as continuidades aqui no intervalo i. Então, sob essas condições, toda EDO linear homogênea vai, se ela tiver ordem n, ela vai possuir n soluções LI. Ou seja, vai conseguir fazer o que a gente vai chamar de solução geral. Tá? Então lá, vamos provar isso aqui primeiro. Então, de novo, a gente vai provar para n igual a 2, tá? Dá uma ideia da demonstração. Então vamos lá, provaremos caso n igual a 2. Então, vamos supor que y, y1, y2 são soluções para essa EDO de ordem 2, né? A2 de x vezes y duas linhas, mais A1 de x vezes y', mais A0 de x vezes y igual a 0 em um intervalo i, de modo que A2, A1, A0 são contínuas nesse intervalo i, e A2 de x não se anula em nenhum x do intervalo i, tá? Mesmo essas hipóteses estão aqui no teorema. E além disso, nós vamos supor que as soluções y1 e y2 são LI nesse intervalo i, tá? Bom, eu tenho uma EDO linear homogênea de duas de ordem 2, né? E tem duas soluções LI. Então, por esse teorema, o Wronskiano é não nulo, tá? Então, vou pegar então um certo t, no intervalo i. Então o Wronskiano dele de y1 e y2 nesse ponto t é não nulo, tá? E digamos que quando eu calculo a y, né, que são três soluções, né, y1, y2 e y. Então a y nesse ponto t vale k1 e y nesse t o valor é k2, tá?
Então olha só. O fato desse Wronskiano aqui ser diferente de zero, isso implica, né, que esse determinante aqui é diferente de zero. Aí tem o resultado de álgebra linear, tá? Eu falo assim. Ou sei lá, B0. Esse sistema, ele é possível de determinado, ou seja, tem uma única solução, se somente se esse determinante aqui, ó, é não nulo, tá? Esse é o resultado lá de álgebra linear, tá? Isso aqui então vai implicar que esse sistema aqui, agora eu vou usar as determinadas alfa e beta, tá? Yt de x, y1 de t alfa mais y2 de t beta igual a k1 y1 linha de t alfa mais y2 linha de t beta igual a k2. Então, esse sistema é possível e determinado. Aqui alfa e beta são as indeterminadas, tá? Ou seja, ele possui uma única solução. Logo, existem constantes C1 e C2, e essas constantes são únicas, tá? Tal que quando eu coloco C1 no lugar do alfa e C2 no lugar do beta, eu obtenho duas identidades. Ou seja, C1 vezes Y1 de t mais C2 vezes Y2 de t é igual a K1. E C1 vezes Y1 linha de t mais C2 vezes Y2 linha de t, isso é igual a K2. Certo? Então, eu vou definir então uma função. Vou fazer uma combinação linear dessas soluções ali, y e y2. Os coeficientes que eu vou pegar para a combinação linear é justamente esse C1 e esse C2. Tá? Isso para todo x no intervalo i. O que acontece? Se você olhar, por hipótese, essa função y aqui, ó, vou pintar ela de rosa. Bom, essa função aqui é a solução dessa EDO. Tá? A gente pegou ela como sendo solução. E ela satisfaz isso. Tá? Agora olha G. G é uma combinação linear de duas soluções dessa EDO.
Então, lá pelo teorema lá do princípio da superposição, G também é uma solução dessa EDO. E quando você calcula G em T, o que é G de T? É isso aqui, ó, da K1. G linha. Aqui tem um erro, faltou aqui Y', tá? E o G' de T vai dar isso aqui também. Tá? Note que G... Opa, direto aqui. O que acontece? Tanto G quanto Y são duas soluções de um problema de valor inicial. Qual? É esse aqui, ó. O que tem essa EDO restrita às condições iniciais y de t igual a K1, y' de t igual a K2. Tá? Aqui tem, pode confundir, aqui o y é a da EDO, né? E esse y é a função, né? Então, ó, y é a solução dessa EDO, pelo que está de rosa aqui. Se você calcular G, a G é a solução dessa EDO, por quê? Princípio de superposição, né? Que ele é a combinação linear de duas soluções, tá? E se você, a gente fez os cálculos aqui, se você olhar isso aqui, ó, é justamente G de T. E isso aqui é o G' de T. Tá? Então se trocar Y aqui por G, vai dar certo. Mas, devido às hipóteses sobre essa EDO, elas são as mesmas hipóteses do teorema de existência e unicidade. Então a gente conclui que essas duas funções são iguais. Então, pelo teorema de existência e unicidade, segue que y é igual a g. Ou seja, essa solução y ela se escreve de modo único como uma combinação linear das soluções y1 e y2 no intervalo i. Tá? Então, assim, então a gente encerra a demonstração. Bom, gente, então, ó, a gente acabou de ver, né, que se eu tenho uma EDO linear homogênea e n de ordem n, né, e n soluções ali, então toda solução pode ser escrita como combinação linear desse EDO, tá? Aí, esse teorema aqui que prova que para qualquer EDO linear homogênea, satisfazendo essas condições, né, usuais aí, sempre, se ela tem ordem n, você vai conseguir encontrar sempre n soluções LI dessa EDO, tá? Ou seja, vai existir sempre um conjunto fundamental de soluções, tá, para EDO. Ou seja, você vai conseguir, dada qualquer EDO desse tipo, né, sob essas condições, você consegue escrever qualquer solução dela como uma combinação linear de algumas soluções fixas, com as soluções particulares fixas, né? Então, isso é a solução geral do nosso EDO, tá? Então, suponha que eu tenho uma EDO linear homogênea de ordem n, em que a n-1 e assim por diante, os coeficientes são todos esses coeficientes aqui, ó, são todos contínuos, tá? São funções contínuas em algum intervalo i. E, além disso, o an
de x é diferente de zero para todo x no intervalo i, tá? Então, juntando tudo que a gente viu, a gente consegue encontrar lá n soluções particulares LI desse DO. E a partir disso, dessas n soluções, encontramos todas, né? Então, a gente vai escrever assim, ó. Uma combinação linear genérica dessas n soluções LI, né, ou seja, do conjunto fundamental de soluções da nossa EDO, é o que a gente vai chamar de solução geral da EDO, tá? Aí, vamos fazer uns exemplos, tá? Então, essa EDO aqui, ó. Vamos supor que eu já conheço duas soluções, tá? Exponencial de 3x e exponencial de menos 3x. Como é que eu determino a solução geral? Bom, primeira coisa, a princípio aqui, ó, não está falando nada se essas duas soluções são LI. Então, primeiro você prova que elas são LI, tá? Então vamos lá, temos y1 é exponencial de 3x. Então a gente vai ter que fazer o Wronskiano, né? Então deriva y1. Isso vai dar 3 vezes a exponencial de 3x, né? Y2 é exponencial de menos 3x. Então a derivada de y2 é o quê? É menos 3 vezes a exponencial de menos 3x. Então, o Wronskiano de y1 e y2 vai ser o quê? Exponencial de 3x, a sua derivada aqui, né? A segunda coluna é exponencial de menos 3x. E aqui vai ficar a sua derivada. Multiplicando cruzado aí, isso vai dar menos 3. Aí, ó, esse cara vezes esse vai dar 1, né? Tá? Então vai dar menos 3 isso aí. Menos... Só menos 3. Menos 3 aí vezes esse cara vezes esse, que também vai dar 1. Tá? A exponencial de menos 3x é o inverso da exponencial de 3x. Então esse aqui é menos 6, que é diferente de 0. Então, isso aqui, esse Wronskiano é a função constante, menos 6. Então, em qualquer x que eu calcular aqui, ó, para qualquer x que eu coloque, nunca vai zerar. Então, isso aqui é diferente de 0 para todo x nesse intervalo. Tá? Depois você mostra que y1 e y2 são soluções da CDO para qualquer x também, tá? Portanto, vem a solução geral. Y igual a C1 vezes exponencial de 3x mais C2 vezes exponencial de menos 3x é a solução geral para EDO. Essa EDO aqui, ó, y duas linhas, menos 9y igual a 0, é isso, né? Em toda a reta, tá? No nosso caso aqui. Vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 6 aqui. Vamos supor que eu já sei que essas três funções aqui. Esse aqui é aquele exemplo lá de cima. São três soluções desse DO, nesse intervalo. Vamos calcular a solução geral. Então isso aqui a gente fez ali antes. Aí eu falei que eu não poderia concluir que isso aqui é a solução geral dessa EDO. Porque eu ainda não sei se essas soluções são LI. Tá? Então todo exercício que fala que te dê... Se a EDO tem ordem 2, por exemplo. Tem ordem N, vai. E o exercício te dá N soluções particulares. Não é simplesmente fazer isso aqui, ó. Jogar
a combinação linear, falar que é a solução geral, tá? Você tem que primeiro provar que essas soluções são LI. Tá? Ó, no caso aqui, como é ordem 3, o Wronskiano vai ser o determinante de uma matriz de ordem 3. Então a gente vai ter que calcular as derivadas até de segunda ordem. Tá? Então vamos lá. Y1 é exponencial de x. Então o y... Vamos fazer aqui assim. Y2 é exponencial de 2x. E o y3 é exponencial de 3x. Então vamos derivar. Y1' é a própria exponencial, né? Y2' vai ficar 2 exponencial de 2x. Y3' vai ficar 3 exponencial de 3x. Aí agora y1 duas linhas, de novo dá o próprio exponencial. Y2 duas linhas vai ficar 4 exponencial 2x, né? 4 porque vai aparecer mais um 2 multiplicando, né? 2 vezes 2 dá 4. E o y3 duas linhas vai ficar 3 vezes 3, 9 exponencial de 3x. Então vamos calcular o Wronskiano de y1, y2, y3. Então a gente tem que calcular o determinante numa matriz de ordem 3, né? Então, primeira coluna só vai ser exponencial de x. Segunda coluna vai ser exponencial de x. 2 exponencial de x. 4 exponencial 2x. Aqui tem um 2x. Terceira coluna vai ser exponencial de 3x. Ah, aqui é 2x também, né? Tá. Aí, 3 exponencial de 3x. 9 exponencial de 3x. Aí, gente, ó, para simplificar esse determinante, olha só. Usando a propriedade a gente aprende lá em... Ah, desculpa que na verdade eu errei aqui. Eu peguei a transposta, né? Eu fui seguindo o que eu fiz aqui, mas na verdade isso aqui é a primeira linha. Então é y1, a dele. Não, tava certo. Primeira linha coloca as funções, segunda linha das derivadas e assim por diante. Se colocar a transposta também, o máximo que vai acontecer é mudar o sinal, né? Para calcular esse determinante, o que acontece? Você pode... Vamos fazer. Esse produto aqui, ó, vai dar 18 vezes exponencial 1 mais 2 mais 3, 6x. Agora aqui, ó, mais 3 exponencial de 6x. Mais 4 exponencial de 6x de novo. Agora, a diagonal secundária. Então vai ficar menos 2 exponencial de 6x. Menos 9 exponencial de 6x. Aí aqui, ó, menos 12 exponencial de 6x. Então tem exponencial em todo mundo aí. Então vamos lá. 18 mais 3 mais 4 dá 25. Exponencial de 6x. Menos 2 mais 9, 11. Mais 12, 23. Então menos 23 exponencial de 6x. Isso dá 2 exponencial de 6x.
Só conferir as contas aqui. Isso. Isso aqui não é zero para qualquer x que você escolha, né? Porque exponencial de 6x vai ser sempre um número positivo, tá? Independente do x que você escolha. E se eu multiplicar por 2, continua sendo positivo, né? Então, isso aqui é verdadeiro para todo x nesse intervalo. Ou seja, o intervalo i lá no teorema que eu posso considerar toda reta, tá? Na verdade, posso considerar nesse caso aqui qualquer intervalo, né? Então, a gente tem a solução geral, né? Portanto, a solução geral dessa EDO vai ser então y igual a C1 vezes exponencial de x mais C2 vezes exponencial de 2x mais C3 vezes exponencial de 3x. No intervalo i, tá? E no caso é esse intervalo, é toda reta, tá? Bom, para encerrar, último exemplo aqui, ó. Verifique que essas duas funções são soluções dessa DO para tudo x e vamos determinar a solução geral. Então, primeiro vamos mostrar que ela satisfaz essas duas soluções, cada uma delas são soluções particulares dessa DO. Depois a gente mostra que elas são ali e aí a gente constrói, né, a solução geral. Então, y1 é exponencial de menos 3x. Então, y1' vai ficar menos 3 exponencial de 3x. y1 duas linhas vai ficar 9 exponencial de menos 3x. Aqui tá errado, né? Aqui é menos 3x. Y2 é exponencial de 4x, né? Então, y2' vai ficar 4 exponencial de 4x. E y2 duas linhas vai ficar 16 exponencial de 4x. Então, vou mostrar aqui y1 é a solução aqui. Então, y1, vamos fazer y1 duas linhas, menos y' menos 12y. y1, né? Isso aqui tem que dar zero. Y1 duas linhas é 9. Então isso aqui vai ficar 9 vezes exponencial de menos 3x. Aí menos y', né? Então vai ficar mais 3 exponencial de menos 3x menos 12 vezes exponencial de menos 3x. Bom, isso aqui dá zero, né? Que vai ficar 12 exponencial de menos 3x menos 12 exponencial de menos 3x. Agora y duas linhas menos y 2' menos 12y2. Vamos lá. Isso vai ser 16 exponencial de 4x menos 4 exponencial de 4x menos 12 exponencial de 4x de novo, né? Isso vai ficar 16 menos 16, que dá zero. Então, o que a gente acabou de provar, que y1 e y2 são soluções, né, da nossa EDO. E são soluções para todo x real, tá? Ou seja, para todo x nesse intervalo, menos infinito mais infinito.
Vou mostrar agora que essas duas soluções particulares são soluções LI. Então calcula o Wronskiano. A exponencial de menos 3x é que é a derivada. Aqui, ó, você pode ter feito isso no anterior também, né? Mas vamos fazer aqui. Então, ó, aqui, ó, vai ficar 4 vezes exponencial de x, né? Mais 3 vezes exponencial de x. Isso dá 7 exponencial de x, que é diferente de zero, tá? Isso para todo x real, tá? Então a gente acabou de mostrar que essas duas soluções particulares são duas soluções particulares LI para SDO. Consequentemente, a gente tem a solução geral no intervalo em toda a reta, né? Portanto, a solução geral da SDO na reta é y igual exponencial de... Faltou C1, né? C1 vezes exponencial de menos 3x mais C2 vezes exponencial de 4x. Ok? Bom, gente, então, ó, está bom de exemplo. Então a aula de hoje vai ficando por aqui. Bom, então o que a gente fez? A gente aprendeu a calcular, obter a solução geral de uma EDO linear homogênea, de ordem arbitrária. Claro que tem aquelas hipóteses das continuidades e tal, né? Que são... Na próxima aula, a gente vai aprender a obter solução de equação linear não homogênea. Se você olhar, não é um método de solução que a gente aprendeu, né? Eu preciso primeiro ter duas soluções, depende da ordem, né? Digamos que o EDO tem ordem 2. Você tem que achar primeiro duas soluções particulares, tá? LI, para construir solução geral, tá? E método para encontrar as duas soluções nós não temos, tá? Então às vezes o exercício já pode dar a solução, tá? Aí você já... A única coisa que você vai ter que fazer é calcular, né? Mostrar que essas soluções são LI. Aí na próxima aula a gente vai estudar, vai ser a última, né? A gente vai ver soluções para equações lineares não homogêneas. A gente vai ver o seguinte, que para resolver a não homogênea, você vai resolver a homogênea associada. Ou seja, você vai pegar a sua não homogênea, vai jogar aquele g de x fora, vai considerar ela como uma homogênea, você vai resolver ela do jeito que a gente aprendeu hoje. Daí a gente vai ver que dá para construir a solução geral achando uma solução particular, mais uma solução só particular para não homogênea. Daí a gente consegue achar a solução geral assim de uma EDO linear de qualquer ordem, tá? Então, para resolver uma não homogênea, primeiro você resolve a homogênea para depois achar a solução geral da EDO dada, tá? Então, assim, em qualquer caso, se a EDO for homogênea ou não homogênea, você vai ter que resolver uma homogênea primeiro, tá? Por isso a gente estudou elas primeiro hoje aqui, ok? Bom, então a gente se vê lá na próxima aula. Até lá, então.